lembra quando você era criança e você saía com a sua mãe e você pedia muito ela pra comprar o brinquedo nas lojas e fazia birra até ela comprar, fazia pirraça, até ela te dar o que você queria e mesmo assim ela não te dava? Ela, ou na volta eu compro, ou inventava qualquer desculpa, mas ela não te dava o que você queria naquela hora. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa com Deus. A gente diz que confia, entrega a vida nas mãos dele, mas no fundo a gente tá pensando assim, eu vou obedecer, porque se eu obedecer, talvez ele me dê o que eu queira. Ou tem gente que só segue a Deus até a vida dando certo. A partir do momento que começa a dar errado, a pessoa se desvia de novo. No final do ano passado, eu me peguei nessa reflexão. Eu tava no meu ápice. Foi bem quando eu decidi ali realmente entregar minha vida a Jesus. E eu falei assim, eu faço tudo o que o Senhor quer. Eu sigo as regras certinho. E mesmo assim, o Senhor não me dá o que eu quero. Todo mundo tem o que eu quero. Menos eu. Por quê? Por que o Senhor tá fazendo isso? Sendo assim, já que eu faço tudo o que o Senhor quer e você não me dá nada em troca? Pra quê? Qual o sentido que eu tenho de seguir o Senhor? E aí eu parei por um minuto e pensei, vou voltar a ser a Kathleen antiga. Pensei, assim, por um ápice de minuto, aqueles pensamentos, sabe, intrusivos. E aí na mesma hora eu falei, de onde que eu tô tirando essa ideia? Não tem como mais eu voltar a ser a Kathleen antiga. Porque agora eu conheço o único caminho que me traz felicidade. Eu conheço o único caminho que fez algum sentido na minha vida. Até agora eu vivi vários caminhos, eu vivi o meu próprio caminho, eu vivi conselho de pessoas, de tudo. Mas até agora, o único caminho que me fez sentido foi seguir ao Senhor. E eu pensei, não tem como mais. Mesmo se o Senhor não quiser me dar o que eu quero, mesmo que eu queira muito, eu vou continuar seguindo ao Senhor. E pode ser que eu fique muito triste ou frustrada. Igual eu ficava lá quando a minha mãe falava que não ia me dar aquele brinquedo. Mas, depois talvez eu entenda, talvez eu veja que aquilo era o melhor pra mim. Talvez eu veja que naquele momento não era o que o Senhor queria. Você já parou pra se perguntar, e se Deus não te der o que você tanto sonha? Meu sonho é me casar, ser mãe. Mas e se não for os planos de Deus? O que nos resta fazer? Posso citar um exemplo de Paulo. Ele tinha algo que incomodava muito ele, que na Bíblia fala espinha na carne, mas não sabe exatamente o que é. E ele pediu muito para que Deus tirasse aquilo da vida dele. E Deus não tirou. Paulo era um seguidor fiel de Cristo. E ainda assim ele não recebeu o que ele queria. A resposta de Deus para ele foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu fiquei pensativa, porque às vezes Deus não te dá o que você quer naquele momento, mas ele te dá a força que você precisa para suportar o não dele. Ele te dá a força suficiente para você suportar o não de ter que esperar mais, o de recomeçar de novo em outro lugar, o não de um novo emprego que você queria muito, o não de talvez não conseguir ter uma criança, um filho naquele momento. E ele vai te dar força, e a força dele vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. E depois de estudar muito esse tema, porque como é muito difícil e como às vezes fica um pouco difícil de enxergar um futuro com Jesus Cristo, a gente pensa sempre no agora, né? O que eu vou receber agora? O que eu vou receber agora? E quando a gente não vê o resultado, a gente fica bem desmotivado de continuar seguindo. Mas o que eu quero dizer pra você hoje no final de tudo é, mesmo que ele não te dê o que você queira, agora ou nunca, o único caminho que você tem pra seguir que vai fazer sentido é esse. Então você tem duas opções. Ou você continua seguindo no caminho e, mesmo sem entender, procura forças e se reabastece da sua fé para continuar no caminho e para permitir que Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Ou você pode tentar voltar a ser a sua versão antiga, que você já viu e reviu e viu várias vezes que não é o seu futuro, que não dá certo para você e que você não fica feliz. Então, meu objetivo com esse vídeo é te mostrar, é te alertar e é te fazer refletir se você está seguindo a Cristo, se está seguindo a Jesus, em troca de algo, em troca do seu sonho, em troca de coisas boas aqui, ou você está seguindo ele porque você finalmente viu que realmente não tem outro caminho. Porque se você tiver na motivação errada, você vai chegar no mesmo ponto que eu cheguei, de falar, eu faço tudo certo, com aquela soberba ainda de achar mesmo que você faz tudo certo. E mesmo assim eu não tenho o que eu quero. E você dá a entender no seu próprio pensamento que Deus é ingrato. Então é só uma reflexão que eu tive, que eu gostaria de compartilhar aqui e que eu gostaria que você pensasse também. Qual que é a sua motivação para continuar servindo a Cristo? É porque ele é o seu único e exclusivo Salvador? Ele é o seu caminho? Ele é a sua rocha, a sua fortaleza? Ou é porque você está querendo algo em troca? Pensa aí um pouquinho.